pessoal, nessa aula eu quero mostrar para vocês como vocês vão fazer para estar adaptando o modelinho aqui, que é o modelinho Manhinha, jogo americano Manhinha. Esse modelo aí, ele tá no fio 4 e eu fiz a adaptação e vou mostrar aqui para vocês como vocês podem estar fazendo, tanto nesse fio mais fino, quanto num fio mais grosso e aumentar aí os tamanhos para os tamanhos que vocês quiserem, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem dessa mini aula e vamos lá. Então, gente, eu tô aqui com o meu americano com o fio 4, tá? Eu tô fazendo esse americano com o fio 4 e eu vou mostrar para vocês como é feita a adaptação para esse fio, tá bom? E você pode estar utilizando essa adaptação para estar fazendo qualquer coisa, como por exemplo, um caminho de mesa, uma peseira, o que você quiser, tá bom? Então, é só seguir essa mesma regra que eu vou passar aqui para vocês e aí vocês conseguem fazer qualquer peça, tá bom? Então, gente, deixa eu soltar aqui o fio só para mostrar melhor para vocês. O início da nossa peça aqui, a gente começa aqui fazendo as correntinhas para iniciar essa base aqui, que é desse ponto X, não é isso? Então, na nossa aula, eu comecei com 36 correntes, tá? Só que nessa aula aqui, por exemplo, eu fiz 45 correntes. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? A gente vai fazer sempre múltiplos de 9, tá? Para poder fechar certinho o nosso bico aqui, precisa ter múltiplos de 9 aqui. Por exemplo, para fazer aqui esse ponto X, se você fizer múltiplos de 3, você consegue fechar o ponto X. Porém, você não consegue fechar o bico. Então, você precisa de múltiplos de 9. E 45 é múltiplo de 9. 36 também é múltiplo de 9, tá? Então, é só você seguir essa lógica. Aqui, eu fiz 45 correntes para iniciar esses pontos X aqui. Mas, caso você queira fazer com um fio maior e uma largura maior, por exemplo, para fazer uma peseira de cama ou um tapete até, você vai fazendo aí múltiplos de 9, por exemplo, 45 mais 9, mais 9, mais 9, e vai somando aí até chegar a um tamanho que você queira. E lembrando que ainda vai ter o bico, então você deixa aí mais ou menos uma quantidade descontando o espaço do bico, tá bom? Então, é isso. Nessa base aqui, a gente vai fazer sempre múltiplos de 9, tá? E aqui no comprimento, né? Nessa parte aqui, eu fiz aqui um total de 16 carreiras. 16 carreiras de ponto X. Como é que vai funcionar aqui? Na nossa aula, que eu gravei o passo a passo, eu fiz um total de 11 carreiras, tá? E aqui eu fiz 16, então você sempre vai somando mais 5. Tá? 11 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, eu fiz aqui 11 mais 5, que dá 16 carreiras de ponto X, certo? E aí, o que acontece? Você vai fazer essa parte normalmente dos pontos baixos, como eu ensino na aula. Todo passo a passo é o mesmo da aula, certo? Então, não tem necessidade de eu gravar o passo a passo para vocês. É só para vocês conseguirem adaptar aí a peça. E o que acontece? Eu fiz aqui as argolinhas, né? E deu aqui um total de 25 argolinhas aqui, sem contar com essas da curvinha, sem contar com as diagonais. Somente essas daqui. Deu um total de 25. Então, sempre eu tive que fazer aqui uma adaptação, tá? Em 2 pontos, ao invés de pular 2 e prender no terceiro, eu pulei 1 e prendi no segundo, para poder ficar com a quantidade aqui para fechar o bico. Como é que você vai saber um tamanho aí maior ou qualquer outro? Você vai sempre contar de 3 em 3 argolinhas. Para formar um biquinho, você precisa de 3 argolinhas. Então, aqui sempre vai ser assim. Então, vamos lá, aqui tem 1, 2, 3, vai ser um bico. 1, 2, 3, um bico, 1, 2, 3, um bico, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3 e 1, 2, 3. Percebam que sobrou 1, então sempre tem que sobrar 1. Vai ser de 3 em 3 argolinhas, mais 1, tá? Então, aqui tem 25 argolinhas, que é justamente o que a gente precisa para fechar esse bico. E eu precisei fazer essa adaptaçãozinha aqui para poder conseguir. Já nessa parte aqui, ficou certinho, ó. 3, 6, 9, 12 com mais 1, 13. Então, aqui já ficou certinho. Eu não precisei fazer nenhuma adaptação nessa parte aqui menor, tá? E aqui eu precisei fazer, mas é super tranquilo. Sempre que você terminar, você vai fazer contando de 3 em 3 e no final deixando sobrando 1, sem contar com as diagonais. E vai prender aqui, ó, normalmente da mesma forma que eu ensinei na aula, no segundo ponto baixo antes do aumento, tá vendo? Aqui a gente teve o último aumento, aqui o ponto baixo antes e aqui o segundo ponto baixo antes. Então, a diagonal vai ser da mesma forma da aula, tá? E aí, você faz as adaptações que você precisa, sempre lembrando que é de 3 em 3, de 3 em 3, para poder fechar o bico certinho. Então, com essa dica, você consegue fazer qualquer tamanho, fazendo os múltiplos que eu falei aqui. E aqui também, você consegue adaptar aí da forma que você achar melhor, fazendo uma peça maior, utilizando qualquer fio, o fio da sua preferência. Então, eu espero ter ajudado vocês, tá bom? E um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!